Olá, pessoal, tudo bem? É com grande satisfação que eu estou aqui hoje para trabalhar com o município de Mandaguaçu, com o pessoal da Secretaria de Educação Municipal, a respeito da educação e pandemia, impactos e desafios. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Secretária Municipal de Educação, a Silvana, pelo convite, a Supera Assessoria Educacional, na pessoa da professora Célia, e é uma satisfação. Esse tema, ele é de elevada complexidade, mas nós tentaremos aqui trabalhar, desvendar um pouco para que vocês estejam preparados, principalmente no retorno às aulas. É muito louvável que a Secretaria esteja preocupada com a formação dos professores diante dessa nova realidade. Eu não sei se vocês se recordam, mas no último trabalho que nós estivemos juntos, de forma presencial, eu já trabalhei um conceito novo com vocês, que é o imponderável. Esse conceito ele está presente lá na Base Nacional Comum Curricular e ele trata justamente disso, a respeito desse enfrentamento de demandas de alta complexidade, advindas principalmente da questão econômica, do desemprego estrutural, mas também das mudanças climáticas e das questões ambientais que nós estamos vivenciando agora nesse início do século XXI. Então, a BNCC, ela trata justamente disso, porque nós deveríamos preparar os nossos alunos, a formação deles enquanto cidadãos, não apenas enquanto conteúdo, mas prepará-los socioemocionalmente para enfrentar todos esses desafios. Para nós, professores, comunidade educacional, não foi nem um pouco fácil fazer essa transição do mundo presencial para o mundo online, mas com muito esforço, com muita dedicação, todos nós estamos fazendo o melhor possível para que possamos criar vínculos com os nossos alunos, para que possamos atravessar essa fase difícil. Então, eu estou aqui hoje para trabalhar isso com vocês, mas principalmente para mostrar o tamanho desses impactos, o que aconteceu ao redor do mundo e quais são os desafios que estão postos para que o Brasil possa atravessar a pandemia e que possamos vencer os desafios educacionais. Então, não sei se vocês se recordam, mas, aliás, nós sabemos que, apesar da pandemia, o Brasil ele já precisa trabalhar com a questão dos indicadores de qualidade, principalmente para que todos tenham realmente o direito à aprendizagem, e agora, com a pandemia, esses indicadores eles se tornaram um pouco mais distantes. Então, nós vamos trabalhar aqui essa realidade para entender todo esse universo e essa complexidade a qual estamos fazendo parte. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns mapas que eu preparei, um material, justamente para que possamos ter um olhar mais amplo a respeito de toda essa problemática. Então, impactos e desafios, Prefeitura do município de Mandaguaçu. Vocês também lembram, depois de entrar lá na minha página, vamos falar de educação, professora Valquíria, e ali vocês vão ter tudo o que há de mais novo em políticas públicas educacionais. Então, vamos lá. Aqui nós temos dois mapas. O mapa do lado esquerdo, ele mostra o fechamento das escolas no dia 26/4. No dia 17 de março, nós tivemos aquele comunicado da Organização Mundial de Saúde, que estava reconhecendo oficialmente que nós estávamos numa pandemia, ou seja, que a Covid-19 ela estava fora de controle e que todos os países do mundo seriam afetados. Então, o Brasil, no dia 17 de março, ele soltou aqueles documentos oficiais, organizou documentos oficiais, para que houvesse uma mudança de vida. Então, impactou diretamente nas escolas, onde todas as escolas foram fechadas, e ali nós tivemos que mudar as estratégias de ensino-aprendizagem, mas afetou todo mundo, desde a questão da circulação de pessoas, a solicitação do distanciamento social, provocou um impacto também nas relações familiares, o distanciamento, e, de certa forma, até um sofrimento psicológico. Então, nós temos aqui, nesse primeiro mapa, no dia 26/4, que foi logo no início da pandemia, nós temos aqui, para vocês observarem,
quase 90% dos estudantes foram afetados pelo fechamento das escolas, com 1 bilhão e 568 milhões de estudantes afetados diretamente aí pelo fechamento das escolas, ou seja, quase a totalidade dos países tiveram as suas escolas fechadas. E daí, nesse segundo mapa, nós temos aqui já mais no dia 5/6, quase 2 meses depois, já da pandemia em curso, nós temos aí 134 países ainda com fechamento total das escolas, 64% dos estudantes, com 1 bilhão e 127 milhões de estudantes afetados diretamente. Nós sabemos que é interessante observar esses mapas, mas nós sabemos que ali não são apenas números, são pessoas, são famílias, cada um com uma história de vivência, com as especificidades do seu local, com uma realidade. E nós vimos ali, logo naquele primeiro momento, que ficou bem claro que as desigualdades sociais que estavam espacializadas no território, elas também se tornariam desigualdades sociais, desigualdades educacionais, de acordo com o acesso ou não das tecnologias. E ficou também bem claro que aproximadamente de 30% a 40% dos alunos do Brasil não tinham acesso a nenhum tipo de tecnologia. Tanto é que muitos casos que foram apresentados depois, do rapaz, da menina, do garoto, que foi ficar próximos até de Wi-Fi de padarias, de mercados, que era possível para poder acessar aí a internet, o celular e realizar as tarefas. Então, observando esse mapa, a gente tem uma ideia que a questão do atendimento remoto, de como que essa paralisação das nossas tarefas cotidianas, ela tiver impacto diretamente na vida das pessoas e também na vida das famílias. Aqui nesse outro mapa, que é do dia 2/8, é um mapa que traz uma configuração, uma realidade mais próxima agora do que nós estamos vivenciando nesse momento. Nós temos aí 1 bilhão ainda de alunos que estão impactados diretamente pela pandemia, sendo 60% deles que ainda estão totalmente tendo ou atendimento presencial, ou não tendo nenhum tipo de atendimento educacional. E 106 países com fechamento total das suas escolas. Então, vocês sentiram isso na pele. Muitos professores, principalmente na educação básica, estão tentando fazer essa ponte, essa nova estratégia de interação entre professores e aluno, mas essa realidade ela fica muito mais difícil dependendo da faixa etária e da série. Vamos evidenciar principalmente 2 situações. A questão das crianças que estão em fase de alfabetização, que eu sei que a rede de vocês ela tem diversas crianças nessa faixa etária e profissionais, professores que estão passando por esse problema, e também as crianças da educação infantil. Tanto é que o decreto, ele flexibilizou os 200 dias letivos, mas ainda preconizando o cumprimento das 800 horas. Então, esse é o desafio que se interpôs para todas as escolas do mundo, mas principalmente aqui, diante da nossa realidade, que são as escolas do Brasil. Aqui nós temos um gráfico ilustrado que ele mostra algumas questões em relação aos usos da tecnologia. Então, nós temos aí que 37,2% dos alunos da educação básica do Brasil declararam que nunca tiveram nenhum tipo de uso com as tecnologias. E 73,8% declararam que existe computador na escola, mas não significa que eles são utilizados. Além disso, esses alunos, eles percebem que a escola, ela falta uma conexão do que é aprendido, do que é ensinado, com aquilo que eles vão utilizar na escola, ou seja, falta de significado. Ainda nessa pesquisa, 78,8% sinalizaram que existe utilidade no que é aprendido em língua portuguesa, 77,6% daquilo que é
aprendido em matemática, sendo que 19,1% apenas vê algum significado do que é aprendido em literatura e poderá ser utilizado depois para a sua vida. Nós temos ainda um dado bem alarmante, que é em relação à ausência do professor. 42% declararam que, de alguma forma, perderam aulas em 2019 e tiveram a falta dos seus professores, e que 38% destacaram que tem algum tipo de problema relacionado à conservação das salas e falta de segurança. Ou seja, esses eram alguns problemas pré-existentes em relação à realidade educacional brasileira, mesmo antes da pandemia. Por que eu estou colocando esse perfil, esse mapeamento? Porque é interessante nós nos lembrarmos como estávamos, a paralisação que teve agora durante a pandemia e o que nós iremos alcançar posteriormente. Então, aqui nós temos indicadores educacionais. Vocês observam que aos 8 anos de idade, nós temos que os níveis de leituras ainda são bem insuficientes, 54,73% tem muita dificuldade em leitura e 54% em matemática. São dados alarmantes. No 5º ano, que são as séries iniciais do ensino fundamental, 60,7% apenas aprenderam o adequado em língua portuguesa e 48,9% em matemática. No 9º ano, a gente percebe que houve um declínio, e somente 39,5% dos alunos aprenderam o adequado em língua portuguesa e 21,5% aprenderam o adequado em matemática. Já no ensino médio, é mais gritante ainda, é mais alarmante, é mais problemático a questão da aprendizagem. Somente 21,9% aprenderam o suficiente em língua portuguesa e apenas 9,1% em matemática. Então, o que fica claro? Esse gráfico que eu vou mostrar para vocês. Conforme os alunos vão avançando de faixa etária e avançando em relação à série, maior é a perda da sua aprendizagem. Então, já era a realidade da educação básica no Brasil e pode ter certeza que com a pandemia esses dados eles se tornarão ainda mais agravados. Então, aqui vocês observam, olha, no 5º ano, 60% consegue aprender adequadamente língua portuguesa e 48% matemática. No 9º ano, esse número já cai praticamente aí para 39,5% em língua portuguesa e 21,5% matemática. E no 3º ano do ensino médio, 21,9% língua portuguesa e 9,1% matemática. São questões que merecem nossa reflexão, merecem o nosso cuidado, porque se já existia desafio desse tamanho antes da pandemia, com a questão da desigualdade educacional, da desigualdade social, que se tornarão mais agravadas agora com a pandemia, a tendência é que esses indicadores, infelizmente, que eles possam ter um declínio ainda maior. Então, aqui nós temos também alguns dados. Esses dados eles foram publicados pela revista Exame, agora em 2020, e ele mostra o impacto global, né? Nós temos 195 países, 191 fecharam totalmente as escolas agora durante a pandemia. 1 bilhão e 700 milhões de alunos ao redor do mundo foram afetados pelo fechamento das escolas e 52 milhões e 800 mil estudantes foram atingidos no Brasil, diretamente. Esse número trata de toda a educação básica, por volta de 48 milhões, e também do ensino superior. Então, aqui foi feita também uma pesquisa com alunos da China e da Itália para verificar a questão da a relação com as tecnologias, se esses alunos já utilizavam ou não as tecnologias e as plataformas de aprendizagem. Então, a China, onde começou a pandemia, 79% dos alunos, agora durante a pandemia, eles já estavam fazendo uso de ferramentas de ensino à distância e 21% dos alunos estavam estudando por conta própria. É aquele atendimento remoto onde o aluno busca as atividades
mas ele faz de forma isolada ou sozinho. Na Itália, esse número já é um pouco diferente, 70% dos alunos, eles usam ferramentas de ensino à distância e 30% deles estudam totalmente sozinho. Então, aqui ao lado, vocês podem observar que na China, 37% utilizavam plataformas públicas de TV, 32% utilizavam aulas gravadas e 12% utilizavam aulas virtuais. É interessante dizer que a pandemia ela trouxe uma realidade em relação às aulas síncronas e assíncronas, sendo que a grande maioria ainda dos profissionais da educação, eles utilizam as tecnologias assíncronas, gravam aula, disponibilizam atividades, mas não fazem isso de forma online ou essa interação ao vivo com os alunos. Então, isso dificulta ainda mais a questão da permanência de vínculos. Na Itália, nós temos aqui 53% deles utilizavam aulas virtuais ou gravadas, 30% exercícios via sistema online e 17% exercícios via chat ou e-mail. Então, assim como no Brasil, esses outros países também passaram pelo enfrentamento de grandes dificuldades para adaptar a sua rede, que era totalmente presencial, para o online, para o EAD. Mas, de certa forma, a questão do acesso, ela permanece ali em torno de 70% a 80%. Na casa de 20% a 30% aqueles alunos que não conseguem acessar mesmo. Então, o que nós conseguimos perceber? Mesmo nos países mais desenvolvidos, como China e Itália, e que possui uma proporção de internet disponíveis para os seus alunos, mesmo assim, aquela parâmetro de 20% a 30% deles acabam estudando sozinho. Aqui mostra uma realidade um pouco diferente em relação aos Estados Unidos, que mostra as escolas que já estavam preparadas em relação ao ensino remoto, e o que elas fizeram apenas foi ampliar o uso desses recursos. Então, nós observamos aqui, olha, antes da pandemia, tá, 65% das escolas americanas já faziam uso de ambiente virtual de aprendizagem. 90% ampliou de 65% para 90% durante a pandemia, e a tendência é que 73% continue a fazer uso após a pandemia. 27% das escolas americanas já disponibilizavam aulas gravadas, pré-gravadas. Com a pandemia, 71% delas disponibilizaram esse recurso e 38% é a permanência que ficará depois da pandemia. 62% das escolas americanas disponibilizavam software online para aprender conceitos chaves. Com a pandemia subiu para 79% e 68% é o que permanecerá após a pandemia, é a perspectiva. Então, a consultoria McKinsey, ela também pesquisou a paralisação dos alunos, considerando a questão da desigualdade social. Então, eles observaram que os alunos americanos, a tendência é uma perda média educacional de 7 meses. Os alunos hispânicos, a tendência é uma perda educacional de 9 meses e 2 dias. E os alunos negros, a tendência de uma perda de 10 meses e 3 dias. Então, aqui também, através desse gráfico, a gente consegue observar a questão da desigualdade educacional por etnia. Também foi feito um estudo, através do INSPER e do Todos pela Educação, em relação à questão da perda de renda dos alunos. Então, os alunos que estão tendo grande dificuldade de aprendizagem e poderão ter problemas também com a questão do abandono e da evasão, existe um impacto financeiro na vida desses alunos agora com a questão da pandemia. No cenário 1, que é aqui em vermelho, do 1º ao 5º ano, a perda é de R$ 33.300, tá? Ao longo de toda a vida, se for um cenário mais negativo. E no cenário 2, é uma perda de R$ 9.400.
Do sexto ao nono ano, no cenário 1, que é um cenário pior, de R$ 36.500 ao longo de toda a vida, e no cenário menos pior, de R$ 10.200. No ensino médio, num cenário bem grave, a perda é de R$ 70.000, e num cenário menos grave, de R$ 11.000. Então, por que foi feito esse cálculo? Porque os estudantes, considerando toda essa perda de aprendizagem que eles vão ter agora durante o ano de 2020, eles também poderão impactar diretamente esses conhecimentos em relação ao seu currículo, às suas escolhas para o mundo do trabalho e essa questão que trata justamente também da questão socioemocional, que é da esperança ou da desesperança. O próprio ensino superior, ele passou por isso também de uma forma mais desafiadora, porque todos os alunos das faculdades e universidades ficaram aguardando agora para o atendimento remoto. Então, qual foi a metodologia? Então, eles calcularam o impacto econômico do fechamento das escolas, ele considerou um cenário hipotético entre a perda média educacional neste período para quase 35 milhões de estudantes em um ano letivo. Então, eles fizeram um modelo matemático e simularam o custo dessa perda ao longo da vida desses jovens, com base na remuneração média do brasileiro e na probabilidade de estar empregado em cada faixa de idade. Então, eles fizeram uma relação disso com o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza de um país, seja na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura. Então, nós não conseguimos, no primeiro momento, dimensionar essa perda para os nossos alunos, mas sim, existe uma perda de renda, uma perda na sua formação profissional, uma perda não só agora para o ano de 2020, mas uma perda que há de ser considerada a longo prazo na vida dos nossos educandos. E aqui nós temos um cenário maior, onde mostra o custo da pandemia para o Brasil, a suspensão das aulas na economia brasileira. Eu vou fazer um paralelo com uma reportagem que eu vi esses dias para que vocês possam entender melhor. Passou uma reportagem na Globo falando a respeito do prejuízo da cadeia hoteleira do Rio de Janeiro. Só agora, nos 5 meses parados, somente o estado do Rio de Janeiro perdeu 850 milhões. Nós sabemos que o turismo no Rio de Janeiro ele é extremamente intenso, tem uma demanda muito grande. Lógico que nem todos os estados do Brasil ele vai ter essa perda de 850 milhões. Mas se você multiplicar 850 milhões vezes 26 estados brasileiros, nem estou contando o Distrito Federal, nós vamos ter aí a casa de 22, 23 bilhões de reais em 5 meses, só para a rede hoteleira. Isso é ligado diretamente à ocupação de leitos, né, de camas. Agora, vocês imaginam o impacto em relação à questão de serviços, garçom, transporte público, toda a cadeia produtiva que está relacionada, que está articulada a isso. Então, com o fechamento das escolas brasileiras, seja as escolas públicas, sejam as escolas particulares, nós temos aí no cenário 1, que é o cenário mais grave, uma perda de 1 trilhão 483 milhões de reais. E no cenário mais brando, 350 bilhões de reais. Então, aqui a gente consegue observar, através desse estudo liderado pelo economista Ricardo Paes de Barros, que sim, o fechamento das escolas, eles têm um prejuízo pedagógico, mas eles também têm um prejuízo financeiro, que impacta, sim, na cadeia produtiva, na realidade produtiva de todo o país. Aqui eu trago 2 casos específicos de uma aluna que também saiu na revista Exame, a Leane Pinheiro, de 17 anos. Ela não tem condições, ela está inserida nesse perfil aí de desigualdade educacional. Ela está no 2º ano do ensino médio e ela é do Rio Grande do Norte, tá? Então, o que ela faz? Como ela não tem computador, ela usa o celular para acessar a internet, mas ela também utiliza para sintonizar
as ondas de rádio, tá? Desde que as suas aulas foram suspensas. Imagina para essa menina e para todos os alunos do Brasil que estão nessa condição, o desafio que tem sido acessar esses conteúdos e, principalmente, não perder o horizonte, a esperança que a escola faz diferença na sua vida. Então, se para nós, profissionais da educação, já está difícil ficar aqui do outro lado, tentando manter o vínculo com o aluno, encantar o aluno, para esses alunos também que têm essa realidade tão discrepante em relação, principalmente às escolas públicas, imagina como que é para ele diante ali do emprego do desemprego do pai ou da mãe, do contexto de doença que a Covid proporciona, manter esse vínculo com as escolas. Aqui também tem um exemplo de um profissional, um professor de geografia, o André Pereira Mazini, de 40 anos, que ele enfrenta duas realidades. Ele enfrenta a realidade da escola pública e a realidade da escola privada. Ele diz que virou quase um youtuber, que ele grava lições para os alunos e responde às dúvidas à distância. Então, ele acredita que a pandemia tenha aprofundado ainda mais a desigualdade que existia entre os alunos da rede particular e da rede pública, com certeza. Quais são os principais desafios que se interpõem agora para nós no Brasil, né? Desde a década de 90, o Brasil ele já está passando pela globalização. Na verdade, a globalização ela adquire diversas roupagens desde o século XVIII, com o processo de industrialização, mas da década de 90 para cá, a globalização ela impacta diretamente sobre o sistema produtivo, no desemprego estrutural. Nós vimos cada vez mais estreitar a quantidade de vagas, ou então as vagas desaparecerem, aquele tipo de função desaparecer. E agora, no século XXI, principalmente através da automação e robotização, ocorre com maior celeridade o processo de extinção dos postos de trabalho. Então, se já estava sendo agravado isso, que era um processo advindo da Revolução Industrial, a Covid-19 ela só acelerou isso. Muitas pessoas vão perder o emprego, esses postos de trabalho não existirão mais. Qual é a porta de saída? Ainda é a educação, a formação educacional, a formação das pessoas, a formação da cidadania. Nós teremos cada vez mais demandas por competências cada vez mais sofisticadas. Agora, com essa nova modalidade de trabalho home office, as pessoas terão que desenvolver as competências. Lembra lá da Base Nacional Comum Curricular que o projeto transversal, o projeto guarda-chuva são as 10 competências básicas? Então, está de acordo com essa nova realidade do século XXI. Por isso que é tão importante retomar a base e as 10 competências. Além disso, nós temos o crescimento da desigualdade educacional, nós vimos aí políticas públicas macros para tentar atravessar os meses de desemprego e perda de renda, onde foram criadas alguns programas de transferências de renda ou foram ampliados, mas o problema da desigualdade social, ele é um problema muito grave e que vai impactar diretamente as nossas salas de aulas. Já impactava e vai se ampliar ainda mais essa problemática. Nós temos também uma questão da cidadania frágil, porque nós só nos reconhecemos enquanto cidadãos na hora de votar, mas esquecemos a forma de cobrar os nossos direitos. E também a questão do populismo. Nós vimos como a questão da saúde pública ela está bastante afetada, muitas pessoas acabaram perdendo a vida por não ter o atendimento adequado, nem ter tido a chance de ter o atendimento adequado de respiradores ou todos os protocolos conforme manda a Organização Mundial da Saúde. Então, isso também impacta no universo educacional. E quais são as demandas consideráveis? Pensar fora da caixa. Então, você que está aí no seu município, pode ter certeza, a nossa forma de trabalhar, ela mudou. Daqui para frente, nós não conseguiremos mais voltar para aquela sala de aula, entre aspas, de forma tradicional, só ministrando ali os conteúdos, fazendo a interação com o livro didático.
nós deveremos estar mais abertos para outras possibilidades, principalmente para o ensino híbrido, onde nós faremos o rodízio de alunos, teremos um terço de alunos, depois outro terço, teremos que ter um cuidado pedagógico maior com as tarefas de casa e esse novo desafio, essa nova realidade, ou seja, o novo normal. Então, assim como os outros municípios do Brasil, fazer um plano adaptativo para a emergência, mas não deixar de planejar o retorno às aulas. Por enquanto, ainda isso parece um futuro distante, tem muitas redes municipais que estão falando em setembro ou em outubro para a rede pública. No entanto, nós temos que nos preocupar principalmente com todos os protocolos de sanitários para que possa ter um retorno adequado sem colocar nem a vida dos funcionários nem a vida dos alunos em risco. Criar comunidade de colaboração entre gestores, então chega daquela sala de aula fechada ou de criar ações isoladas, mas que todo mundo possa criar grupos de trabalhos colaborativos para que as suas boas práticas também façam diferença nas outras turmas, e que esse coletivo ele possa criar um tecido consolidado e enfrentar o desafio dos indicadores educacionais. Então, negociar recursos é um problema muito grave para a educação. Nós estamos vendo essa aprovação do Fundeb, onde existe esse jogo de forças para fortalecer ou não os recursos da educação. Quem é gestor sabe o quanto isso é difícil, mas vocês também que são professores, nós lidamos com isso diariamente, com a ausência de recursos ou a promoção de recursos dentro dos nossos espaços educacionais. Não ter medo de ser disruptiva, então, os professores que abraçaram agora o atendimento remoto, que estão gravando, que estão fazendo Meet, que estão indo até a casa dos alunos, ou fazendo atendimento remoto, de alguma forma criando interações. Isso também é pensar fora da caixa e não ter medo de tecnologias disruptivas, assim como nós já adotamos outras em nossas vidas. Aprender com o processo Learning by Doing, que é aprender fazendo, para que tenhamos cada vez mais sucesso e incentivar a autonomia dos nossos alunos e engajar a todos. Então, essas são prerrogativas para que a rede municipal de Malaguaçu ela tenha bastante êxito agora para enfrentar a pandemia durante todo o processo, mas também no retorno às aulas. Então, pensar de forma colaborativa, em conjunto, estratégias de retorno às aulas, considerando as faixas etárias, provavelmente os maiores, seja do ensino fundamental, séries finais, ou do ensino médio, terão que voltar primeiro para criar ali experiências dessa questão do rodízio e também de distanciamento social, até mesmo para dar exemplo para os menores. E priorizar também as mães que trabalham no atendimento à creche. Então, a secretaria provavelmente vai ter que criar pesquisas, fazer buscativas e priorizar as mães que trabalham no atendimento agora em final de 2020 ou início de 2021. Preconizar os protocolos sanitários, do uso de máscaras, do distanciamento de 1 a 2 metros, utilização do álcool gel. Uma questão muito importante é o acolhimento dos profissionais da educação, bem como dos alunos. Não querer no retorno impor conteúdos, mas fazer todo esse acolhimento, procurar fazer um diálogo com a saúde para ter apoio da equipe de psicologia, para que os alunos sejam ouvidos, para que os profissionais sejam ouvidos e, principalmente, sejam acolhidos. Fazer a avaliação diagnóstica, isso não é novidade para nós. A cada início de ano, nós sempre trabalhamos com avaliação diagnóstica, mas agora ela vai ser mais necessária do que nunca, para que possamos aferir as várias etapas educacionais que se encontrarão os alunos em cada uma das turmas e criar salas multisseriadas de acordo com a necessidade. Fazer a buscativa dos alunos, porque muitos alunos, em torno ali de 20%,
eles podem ocorrer o abandono. Então, se comprometer, né, criar uma agenda de busca ativa no município e, principalmente, isso que vocês já estão fazendo, a formação continuada de professores para o retorno. Criar plataformas também que organizem o ensino híbrido para que fique de uma forma mais uniforme para todo o município, para que não fique apenas um professor batendo cabeça ou se preocupando em elaborar conteúdos, mas que façam uma cooperativa de conteúdos para que fortaleça o ensino híbrido na rede de vocês. Então, para finalizar, gostaria de pedir para vocês para que façam uma pesquisa, tá? O Brasil, ele tem 5.564 municípios e com diferentes realidades educacionais. Não dá para dizer que o retorno da aula do município de Mandaguaçu vai ser igual ao retorno da aula do município lá do estado da Bahia ou do Pernambuco. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem 2 municípios brasileiros que têm realidade diferente, como que eles estão ofertando atendimento remoto durante a pandemia. Vocês vão fazer um quadro no Word mesmo e vão fazer comparativos entre as diferenças e semelhanças desses 2 municípios. Se for possível, vocês vão enriquecer com fotos, tá? E utilizar no máximo 2 páginas para fazer esse trabalho. Ao finalizar, vocês vão enviar por e-mail para a Secretaria Municipal de Educação. Quero dizer que foi um desafio também para mim gravar essa atividade, né? Mas estou aqui de coração aberto para dizer para vocês que é muito bom, mesmo à distância, organizar esse trabalho junto com vocês e que eu me coloco à disposição. Quem precisar falar comigo, meu e-mail é valquiriaambiental@gmail.com. E também vocês podem acessar a minha página Vamos Falar de Educação, professora Valquíria. Está presente no Facebook e no Instagram. E também tem alguns vídeos no YouTube, no canal do YouTube. Para finalizar, eu quero deixar um grande abraço no coração de vocês. E essa frase da Malala, que é a nossa Nobel da Paz, que venceu todos os desafios para poder estudar. Quando escurecia, você achava que o mundo ia acabar e você perdia a esperança. Mas eu sempre estava pronta a aguardar pelo próximo dia, porque eu sempre achava que o dia seguinte seria melhor. Você sempre pode ter esperança. Então, a Malala, vivendo numa zona de guerra, onde não era permitido nenhum tipo de esperança, muito menos estudar, ela conseguiu vencer todos os seus medos, se encher de coragem e atravessar aquela escuridão. Literalmente aquela escuridão. Então, a pandemia, ela nos coloca nessa escuridão. Nós estamos tateando no escuro sem saber onde nós vamos chegar. Mas nós temos certeza de uma coisa, nós não iremos abandonar nossos alunos, nós não iremos abandonar a formação que tivemos até aqui, e principalmente nós iremos zelar pelo nosso trabalho, por aquilo que nós amamos e acreditamos que é a educação. Então, eu quero deixar um grande beijo no coração de vocês, dizer que eu estou à disposição. Um grande abraço para todos vocês. Deus os abençoe.